Vamos falar, galerinha aí, 7º ano na área, beleza? Tudo bom com vocês? Olha só, nós vamos falar hoje sobre os níveis de organização ecológica, tá bom? E aí, tendo aquela ideia do que é uma população, uma comunidade, o que é ecossistema, biosfera, tá bom? Então, a primeira palavra que a gente vai aprender aqui, tá bom? A gente a partir desse momento começa a aprender várias palavras estranhas aí, palavras que a gente não estava acostumado a ver, que a gente não estava acostumado a escutar, né? Então, se liguem aí, tá bom? Não se assustem, porque é só fazer a leitura e tentar relacionar o que aquela palavra significa e qual é a definição dela, tá bom? Primeira palavra nossa aí, chamada de ecologia. E aí, quando a gente fala de ecologia, a gente pensa, geralmente a gente vai pensar em natureza, animais e tal, né? Sempre está ligado a esses termos, tá? Mas aí a gente tem aqui a definição de ecologia como sendo o estudo, né, do relacionamento, o relacionamento dos seres vivos e o ambiente. Então, essa forma de relacionamento entre eles dois, tá? Dos seres vivos, o relacionamento do ambiente, isso se chama ecologia, tá bom? Dentro da ecologia nós temos algumas subdivisões. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Nós temos algumas subdivisões. Essas subdivisões, quero esse vídeo. Essas subdivisões são, primeiro, ecobiose, tá? E aí a ecobiose, ela é aqui, a ecobiose, ela é parte da ecologia que estuda as relações entre os seres vivos e o meio ambiente, tá bom? Então, tá, vamos voltar um pouquinho aqui, porque isso se confunde muito com ecologia. O que é ecologia? Ecologia é o estudo do relacionamento, dos seres vivos e o ambiente, tá? E o que é ecobiose? É a relação, ou é a parte da ecologia que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente, ou seja, como é que os seres vivos se relacionam com o ambiente onde eles estão inseridos, tá certo? Então, essa é a questão. E a ecologia estuda o quê? Os relacionamentos dos seres vivos, né, e dos ambientes. Eles vão se relacionar, tá? E aí a primeira relação é entre justamente esses dois, que a gente chama de ecobiose, tá bom? Então, a relação dos seres vivos com o meio ambiente, essa relação se chama ecobiose. A segunda relação aqui é chamada de elelobiose, tá? Elelobiose, o que significa elelobiose? Ela significa a parte da ecologia que estuda relações que ocorrem entre os seres vivos. Elelobiose é a parte da ecologia que estuda relações que ocorrem entre seres vivos. E nesse caso aqui, entre seres vivos, não precisa ser, não importa se é da mesma espécie, se é de espécies diferentes, não importa se fazem parte, não importa se eles fazem parte de habitats diferentes, se eles têm nichos diferentes, não importa isso, tá? São relações entre seres vivos. Essas relações que ocorrem entre seres vivos é chamado de elelobiose, tá? A próxima, que é a cenobiose. A cenobiose, ela é a parte da ecologia que estuda as relações entre indivíduos da mesma espécie. Vamos ver qual é a diferença. Enquanto aqui na elelobiose, é a parte da ecologia que estuda as relações que ocorrem entre os seres vivos, seja ele qual for. Na cenobiose, tá? Esse estudo é das relações entre indivíduos da mesma espécie,
certo? Então a diferença que a gente vai ter é essa daí. Então são indivíduos da mesma espécie, indivíduos de espécies diferentes. Isso aí vai ser uma partezinha que você tem que prestar atenção, tá? Então presta bem atenção aí, que é pra gente poder não confundir, ok? Deixa eu ver o que aqui. A próxima é toda vez eu me confundo, toda vez minha língua atrapalha, ou língua atrapalhada. Aloiobiose. O que significa aloiobiose? A aloiobiose, ela significa a parte da ecologia que estuda as relações entre indivíduos de espécies diferentes, tá? Então, vamos tentar entender aqui. Aloiobiose, espécies diferentes, tá? Enquanto a eleobiose ocorre entre seres vivos, independente de quais seja, por exemplo, ser humano e um animal, a eleobiose estuda essa relação, tá? A ave e um peixe, a eleobiose estuda essas relações. A cenobiose são indivíduos da mesma espécie. Se for indivíduo só da mesma espécie, cenobiose. Indivíduos de espécies diferentes, aloiobiose, tá certo? Então, veja direitinho, é muito bom você escrever esses nomes loucos aqui, esse nome aqui no caderno, esse aqui, e escrever a relação de cada um, né? Entre seres vivos, mesma espécie, espécies diferentes, e aí é bom porque você já se liga tudinho. Então todas essas partes aqui, elas fazem parte da ecologia, tá? São partes da ecologia, partes que a ecologia estuda. Então a ecologia estuda as relações dos seres vivos, né? E o ambiente. Então a relação do ser vivo com o ambiente, né? Entre seres vivos de mesma espécie e entre os seres vivos de espécies diferentes, tá bom? Beleza. Passando aí para o próximo. Ok. Os seres vivos, eles se organizam, tá bom? A organização da gente vem aí de forma... de forma crescente, tá bom? E eu já comentei isso na sala de aula com vocês, não sei se vocês estão lembrados, mas qual é a menor parte do corpo? Vou falar de novo. Qual é a menor parte do corpo do ser humano ou do ser vivo? Qual é a menor parte do corpo de um ser vivo que possui vida? É a célula, certo? É a célula. Então a menor parte do ser vivo com vida é a célula. Essas células se juntam e vão formar o que? Tecidos. Os tecidos se juntam, tá? Tecido, por exemplo, deixa eu dar um exemplo de célula. Um exemplo de célula quando existe a fecundação, tá? Espermatozoide, óvulo, a gente já conversou isso na sala de aula, e vai formar uma célulazinha só, né? Que tem membrana, citoplasma e núcleo. Beleza? Essa célulazinha aí é o início de tudo. Ela vai se multiplicar e vai formar, e vai nos formar e formar nosso corpo, tá bom? Essas células vão começar a se formar e cada uma vai formar uma parte do corpo. Elas começam formando tecidos, tá? Partes do corpo, tecidos. Exemplo de tecido é o nosso tecido da pele. A nossa pele é formada por tecidos. Qual é o tecido? Tecido é chamado de tecido epitelial, tá bom? Esses tecidos se juntam e formam os órgãos. No caso da pele, vai formar, a pele já é o nosso órgão, tá certo? Formada pelo tecido epitelial, aí tem as camadas, né? Endoderme, exoderme, e aí forma o órgão chamado pele. Esses tecidos se juntam também, formam outros órgãos, como por exemplo nossos olhos, coração, pulmão, tá? E aí vai. Esses órgãos se juntam, tá? E próximo ano a gente vai ver isso bem direitinho. Esses órgãos se juntam e vão formar os sistemas, como por exemplo sistema respiratório, nariz, né, traqueia,
pulmão, certo? Sistema circulatório, sanguíneo, nossas veias, o coração. Então eles vão formar os sistemas, sistema digestório, boca, tá certo? Estômago, intestino, ok? Esses sistemas se juntam e formam o organismo vivo, que no caso somos nós, é a pessoa já, tá? Essas pessoas se juntam, elas formam populações, tá? Essas populações elas vão formar comunidades, essas comunidades estão inseridas no ecossistema e consequentemente inseridas na biosfera, ok? Então a gente vai ver um pouquinho de cada aqui no próximo slide. Deixa eu ver aqui, talvez a gente veja. Vamos começar aqui com o ecossistema. Então presta bem atenção aqui, direitinho atenção aqui no que vem a ser ecossistema, tá certo? Então o que é ecossistema? Conjunto de elementos bióticos, são seres vivos, e abióticos, ou seja, fatores diversos do ambiente, e eu costumo dizer lá na sala, né, que são a parte não viva da história, né, da coisa aí, de uma determinada área, que trocam entre si influências notáveis, com transferências de matéria e energia, visando um equilíbrio estável, tá? Então, um ecossistema é uma parte, um ambiente onde a gente encontra seres vivos e a parte não viva. Os seres vivos nós chamamos de seres bióticos, a parte não viva a gente chama de parte abiótica, tá? Elementos abióticos. E vamos lá, vamos analisar essa imagem aqui, por exemplo. Você está vendo aí o mar, né? É um mergulhador que está... Deixa eu botar bem pertinho aqui, eu tô meio cego. Eita, vou trocar meu óculos esse ano. Esse negócio de corona, acho que eu não troco nem tão cedo, só próximo ano agora. Vamos lá. Então o mergulhador está no fundo do mar, e aí a gente consegue observar elementos bióticos, que é a parte viva, como por exemplo algumas algas, coral, alguma parte de coral aí. Não estou vendo nenhum peixe não, mas tem algum tipo de planta aí, tá? Então essa planta, e provavelmente o peixe que está por aí também, que a gente não está aparecendo na foto, mas no fundo do mar tem. Então isso seria a parte de seres vivos, ou seja, elementos bióticos. E quais seriam os elementos abióticos aí? O elemento abiótico, o primeiro de todos, e que está em abundância, aí a abundância, a água, tá? Outra seria abiótico, eu não sei se é uma grade de ferro isso aí, essas coisinhas que estão aparecendo aqui, ó, isso aqui, essas gradezinhas aqui, eu não sei se é uma grade de ferro. Então essa parte de ferro, essa grade é um elemento abiótico, ou seja, não tem vida. A água também não tem vida, tá? É uma parte abiótica. O solo também que está aí, né? A superfície aí também uma parte abiótica, ok? Então o ecossistema aí no fundo do mar, nesse caso desse ecossistema que tem no fundo do mar, ele é formado por, vamos lá, eu pensei aqui, plantas, micro-organismos e peixes. Nesse caso constitui fatores bióticos desse ecossistema. A luminosidade do ambiente, a temperatura, a salinidade, o pH, a água representam fatores abióticos. Então muito mais do que eu falei até aqui, tá? Então a luz do sol é um fator abiótico, né? A temperatura da água é um fator abiótico, a salinidade, né, a quantidade de sal que tem no mar é um fator abiótico. Essa questão de pH que ele cita aqui, é quando a coisa pode, uma substância que ela é ácida, tá? Ou ela não é ácida. Essa acidez ou falta de acidez, ela se chama de pH, tá? Então o pH da água aí também são fatores abióticos. Tipos de ecossistema, vamos lá, são dois, eu vou logo adiantar aqui, tá? Que eu não sou baú.
São dois. Um ecossistema, os ecossistemas naturais, tá? E aí quando fala natural é aquele que a gente ainda não tocou, a gente não mexeu nele, a gente não influenciou, o homem não colocou seu dedinho lá para mudar nada. Então, no caso de ecossistemas naturais, eles compreendem todos os ecossistemas formados naturalmente sem intervenção do homem, tá certo? Aí tem três tipos aí, como por exemplo os bosques, desertos e oceanos, tá? Então são tipos de ecossistemas naturais. O segundo tipo aqui são os ecossistemas artificiais, tá bom? Os artificiais. Aí nesse caso assim, a gente já meteu o bedelho lá onde não era chamado, já inventou de mudar, né, a paisagem, de mudar o ambiente. Então, nesse caso de ecossistemas artificiais, compreendem todos os ecossistemas formados pelo homem, tá? Então a gente tem aqui, são três. A gente tem aqui açudes, é um exemplo, tá? As plantações e um aquáriozinho que a gente monta, certo? Esse aquário aqui é um exemplo bem massa de ecossistema artificial, que eu pego uma caixa de vidro, né? Eu encho esse vidro com água, coloco algumas coisas ali para ficar bem bonitinho, ornamentar, coloco uns peixinhos ali dentro. Então, qual seria a parte biótica de um aquário? Os peixes, né? Se eu colocar alguma plantinha de verdade ali, a planta. E qual seria a parte, os elementos abióticos de um aquário? Tudo que eu coloquei ali para fazer aquele ambiente parecer como se fosse uma parte lá do fundo do mar, né? Tudo aquilo ali, ao próprio vidro, a água, são abióticos, são elementos abióticos. Aí vem a temperatura da água, pH, a luz da sala, se tiver numa sala, se tiver numa janela, se tiver num quarto, tudo isso aí conta. Tudo isso que é parte não viva, tá? São esses elementos abióticos. Vamos lá, fatores bióticos. Então, esses fatores bióticos, alimentos, plantas, animais e suas relações recíprocas com o ambiente. Fatores abióticos, temperatura, né? Então fatores, deixa eu voltar aqui para fatores bióticos. Ele coloca aqui, eu fiquei meio confuso aqui. Ele coloca, então por exemplo, a parte de alimentos, de plantas, de animais, e suas relações recíprocas com o ambiente formam aí os fatores bióticos, tá? Os fatores bióticos. Aqui, fatores bióticos, o alimento, né? São plantas, tá? Animal e as relações recíprocas com o meio forma aí a parte viva, por isso que ele fala de relações recíprocas com o meio. Então aquele animal, como é que ele está se comportando ali naquele ambiente. Então ele é um fator biótico que pode influenciar nos fatores abióticos ou não, tá? Vamos lá, fatores abióticos. Aí a gente tem temperatura, certo? Então faixa de temperatura mais favorável à vida é entre 10 graus Celsius a 30 graus Celsius. Abaixo de 10 o frio é muito grande, acima de 30 a gente vê aí algumas temperaturas, principalmente no Rio de Janeiro, chega a 50 graus, né? Chegou a 50 graus há alguns anos aí. A gente está em 2020 e, se eu não me engano, em janeiro, fevereiro de 2020 chegou a 50 graus, 51 graus, ok? Então, temperatura corporal, tá? Psilotérmicos e homeotérmicos. Vamos entender o que danado é isso aqui. Deixa eu marcar bem bonitinho aqui. Temperatura corporal, nós temos psilotérmicos e homeotérmicos. Eu sempre tenho que ler essas palavras, que minha língua sempre enrola.
hipercilotérmicos, né? Tem temperatura corporal, ela varia de acordo com a temperatura do ambiente. Esses caras aqui, eles são os anfíbios, ou seja, aqueles animais que vivem dentro d'água e conseguem viver fora d'água, tá? E tem os répteis. Os répteis são os seres que rastejam, né? Então, jacaré, cobra, tartaruga, são répteis, né? E passa a maior parte do tempo fora d'água, mas também vai lá para a água para poder controlar ali a sua temperatura. E os anfíbios é o contrário, vive maior tempo dentro d'água, mas usa o ambiente fora da água para controlar a temperatura também, tá? Homeotérmicos, então temperatura corporal constante, como por exemplo aves e mamíferos. E aí a gente se encaixa aqui, a nossa temperatura não vai variar. E detalhe aqui, viu? Deixa eu falar uma curiosidade aqui. Anfíbios e répteis, tá? Vocês sabem que aqui eles colocam ovos, ok? E aí, quando eles colocam ovos, o filhote vai nascer fêmea ou macho, dependendo se o ovo vai ficar mais embaixo do ninho ou mais em cima. Como assim? Caso ele sofra uma temperatura maior, ele vai ser de um sexo. Se ele receber temperatura menor, tá, ele vai ser de outro sexo, feminino ou masculino. Então a temperatura ela vai definir aí o sexo do animal, no caso dos anfíbios e répteis, ok? Vamos lá. 2. Comportamento dos seres vivos com relação à temperatura. Então aqui a estivação, então estado de letargia induzida em animais por calor seco excessivo, tá bom? E aí a gente tem aí, ó, caracóis em estivação. Aqui, ó, a figura aqui. Aves migrando. Então a gente tem a parte de, deixa eu voltar aqui só. Aves migrando, a questão da migração, quando uma população de seres vivos se move de um biotopo, tá, para outro, em busca de melhores condições de vida. E por que existem as migrações? Então um animal está aqui, ele precisa daquela condição climática, daquele ambiente, e a gente sabe que o nosso clima ele muda. Então quando muda, aqueles animais, alguns animais eles fazem o processo de migração para outros locais para poder aproveitar a temperatura e os alimentos que lá estão, tá? Outro processo é a hibernação, que nesse caso é a perda temporária e completa da sensibilidade do movimento por causa fisiológica, tá, do corpo. O corpo dele, o organismo dele é quem impede isso. Então levando o indivíduo a um estado em que as funções vitais parecem estarem suspensas, dando ao corpo a aparência de morte. Então alguns animais fazem isso, como por exemplo o urso, né? O urso tem um tempo que ele está ativo, caçando, ele come, cria os filhotes, tal, e tem um tempo que ele vai hibernar, ou seja, é como se o corpo dele desligasse. Espécies. Então vamos ver aí qual é a definição que a gente tem de espécies. Qual é a definição que a gente tem de espécie? O que é espécie? Conjunto de todas as populações formadas por indivíduos semelhantes entre si e capazes de se reproduzir. Tá? Presta atenção nisso aqui, essa questão da atividade. Eles são capazes de se reproduzir em condições naturais, gerando descendentes férteis e semelhantes, tá bom? Então, tá aí a definição de espécie. O que é espécie? São animais, tá? Ou é uma população formada por indivíduos semelhantes, animais semelhantes, capazes de produzir e de gerar descendentes férteis. Bom, aí tem um exemplo aí, ó, o cachorro e o urso são animais distintos, são diferentes.
pois pertencem a espécies diferentes e não se reproduzem entre si. Só para a gente ter uma ideia aí desse exemplo, tá? Espécie diferente, cachorro e gato, por exemplo, não conseguem reproduzir descendentes, não conseguem, tá? Não conseguem se reproduzir entre si, cachorro e gato. São espécies diferentes. Então, só é uma espécie quando consegue se reproduzir entre si e reproduzir descendentes férteis e semelhantes, tá? Próximo, população. O que vem a ser uma população? Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Os caras têm que ser da mesma espécie para formar uma população. Juntou uma galera da mesma espécie. E outra necessidade para ser uma população também. Eles estão vivendo em uma área comum, ou seja, estão vivendo na mesma área e mantendo ou não certo grau de isolamento, tá? Em relação a outros grupos de outras regiões, ok? Então, é um grupo de animais da mesma espécie que estão vivendo em um mesmo local. Comunidade biótica. Então, o que vem acima da comunidade biótica? Conjunto de organismos distintos, enquanto a população é da mesma espécie, tá? A comunidade ela é organismos distintos que vivem numa mesma área, mantendo entre si um relacionamento que pode ser harmônico, de amizade, né, de parceria entre uns e desarmônico, né, entre outros, tá bom? Aí vai formar uma comunidade. O conceito de comunidade, aqui, o conceito de comunidade ele pode ser mais amplo, tá? Abrangendo também a questão de insetos, mamíferos e outros animais que vivem nessas áreas. Biótopo. Vou botar outra coisinha aqui, tom vermelho. Biótopo, né? O que é um biótopo? É o território onde vive uma comunidade. E a gente vai chamar de biótopo, tá? Esse local aí, o território onde vive uma comunidade, a gente chama de biótopo. E o que é uma biosfera? É a soma de todos os ecossistemas da Terra, ou seja, é o nosso globo terrestre, né? Se você perceber direitinho, bio, né? A palavra bio quer dizer vida, né? E a palavra esfera, se a gente separar aqui as duas, né? Bio, e a gente separar a outra aqui, pegar aqui esfera, esfera quer dizer o que? Lembra da gente o que? A esfera, né? Então uma bola, uma esfera viva, né? Que nada mais é o que o nosso planeta todo. Então é a soma de todos os ecossistemas, beleza? Biosfera. Devido a uma grande variedade de ecossistemas, tá? Devido a uma grande variedade de ecossistemas existentes, a biosfera é dividida em 3 partes distintas, a que chamamos de biociclos. Então, devido a uma grande variedade de ecossistemas diferentes aí, a nossa biosfera ela é dividida em 3 partes distintas ou 3 partes diferentes, a que chamamos de biociclos, tá? O primeiro é epinociclo. Então, é ecossistema da terra firme, tá? Aí a gente tem o que aqui? A gente tem floresta, a gente tem praias, a gente tem montanhas e desertos. O segundo é aqui, talassóciclo, tá? Então é um ecossistema de água salgada no globo terrestre, e a gente tem linociclo, tá? E o linociclo é um ecossistema de água doce do globo terrestre. Então são essas 3. Primeiro a gente tem aqui epinociclo, tá? Epinociclo, acho assim que fala. Então
que é a parte de que? Ecossistema de terra firme. E a gente tem um ecossistema que é o talassóciclo e o limnóciclo, que são ecossistemas de água, um de água salgada, outro de água doce. Ecossistemas aquáticos, aí vem para os aquáticos agora. Vamos lá, ecossistemas aquáticos. Eita, errei aqui. Ecossistemas aquáticos. Os seres de habitats aquáticos, essa palavra habitat, tá? Ela significa o local onde um ser vivo ele habita, tá? Aí a gente chama de habitat. Aqui, ó, habitat. Deixa eu descer aqui. Agora, cadê? Habitat, tá? Ou seja, o local onde um animal ele habita, ele mora, ele vive. Aí a gente chama de habitat, tá? Então, os seres de habitat aquático, tanto marinho quanto duocícolas, né, são diferenciados em 3 grupos. Aí a gente tem, primeiro, esses carinhas aqui chamados de seres planctônicos. E aí a gente tem uma questão de que eles não possuem órgãos de locomoção, estão divididos em 2 grupos, tá? Órgãos de locomoção é como se fosse pernas, tal. Para se locomover eles não possuem, tá? No caso eles ficam ao movimento da água, do mar, das marés, das correntes, tá? E eles se movimentam na água assim, desta forma. O primeiro desse grupo é chamado de fitoplâncton, e são organismos aí autrótrofos, tá? Clorofilados, como por exemplo algumas algas e certos protistas. Vamos se ligar aqui no seguinte: fitoplâncton. O que é um fitoplâncton? Fitoplâncton vamos dizer, a base da cadeia alimentar da água. E aí esse fitoplâncton, uma curiosidade aqui, ele é o cara que vai fazer também a mesma função que uma árvore, que uma planta faz no mar. Pega o dióxido de carbono, faz a troca gasosa e devolve oxigênio para a água. O outro cara é o zooplâncton, tá? O zooplâncton. Nesse caso, constituído de organismos heterótrofos, protozoários, microcrustáceos flutuantes, larvas diversas, minúsculos anelídeos. Todos esses carinha aí são chamados de zooplâncton. Então é como se, por exemplo, o fitoplâncton fosse um animal, só que do grupo vegetal, e o zooplâncton é o cara que é lá do grupo animal, né? Eles são os volta aqui, isso, né? Eles são seres planctônicos. Então, zooplâncton, fitoplâncton, tá? Passando aqui. Ecossistemas aquáticos ainda, nós temos seres nectônicos, tá bom? Esses seres nectônicos, e seres bentônicos. No caso dos seres nectônicos, nós temos aqui, são organismos que possuem órgãos eficientes de locomoção na água. Exemplos: peixes, baleia, crustáceos, tartaruga marinha, tá? Então eles são nectônicos, possuem locomoção aí bem eficiente. E os seres bentônicos são organismos que vivem exclusivamente no fundo das águas, preso às rochas e se arrastando sobre o lodo e areia, tá? Podendo ser fixo ou móvel. A gente tem exemplo aí como os corais, alguns equinodermos, esponjas, anêmonas e etc. Biomas. O que vem a ser biomas? Os biomas, tá? Eles são aí o conjunto
conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipo de vegetação em escala regional, com condições geoclimáticas semelhantes e histórias compartilhadas de mudança, o que resulta em uma diversidade biológica própria. Então vamos lá, deixa eu tentar resumir essa parte de bioma aqui. Vou falar bem fácil, que é para vocês se ligarem, até porque isso é uma questão do exercício. O que é um bioma? O bioma é como se fosse um conjunto de plantas e de animais, ou seja, e também de elementos bióticos e abióticos, tá? Específico de um lugar. Então vocês estão vendo 3 fotos aqui, tá? A Caatinga, a floresta amazônica, Cerrado. Cada um desses 3 aqui, se a gente observa na foto, eles têm plantas diferentes, obviamente, tá? Com características diferentes. O ambiente é diferente, o solo em um lugar tem água, o outro não tem. Então, muito provavelmente aqui, o animal que aqui na Caatinga ele consegue se adaptar, ele não consegue se adaptar na Amazônia, nem no Cerrado, talvez no Cerrado, e vice-versa. O animal lá da Amazônia não vai se adaptar de forma alguma, isso aí, sem dúvida, não vai se adaptar na Caatinga, tá? Então, biomas é justamente isso, é esse conjunto de animais, de vegetal, de fatores bióticos e abióticos de um determinado local, né? Assim como fala aqui, agrupamento, assim como fala aqui, ó, vou mostrar, ó, agrupamento de tipos de vegetação em escala regional, tá bom? Então é isso que ele quer dizer, é o agrupamento, assim, animais e plantas, fatores bióticos e abióticos específicos de uma determinada região. Outros biomas aqui, a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui Pantanal, campos também, manguezais, viu? E são tipos de biomas aí. Principais biomas pernambucanos. Principais biomas pernambucanos. Nós temos um que é a Caatinga, outro que é a Mata Atlântica, tá? Inclusive nós que moramos aqui em Macaparana, nós somos da região da Zona da Mata. Já chegando em São Vicente, é uma transição de Zona da Mata com Agreste, né? Já faz essa diferença aí, mas nós ainda somos região da Zona da Mata, tá bom? Nossa vegetação aqui é de Mata Atlântica. E é engraçado que a gente vai ali para Pirauá, a gente consegue ver essa divisão quase que nítida, né? Você olha assim, olha para baixo, você está ali na pista, você olha para baixo, você vê uma região mais esverdeada, mais de Mata Atlântica. Quando você chega ali em Pirauá mesmo, ali de Pirauá para lá, que é a divisão Paraíba e Pernambuco, né? A gente já percebe também essa diferença de bioma. Nós temos aqui o ecótomo, tá? A linha divisória que separa 2 biomas diferentes, e aí 2 biomas diferentes fazendo fronteira aí, que é a floresta e a savana, tá bom? Então essa divisão que eu falei aqui com relação a essa divisão que eu falei, né, justamente isso aí, a gente consegue perceber isso aqui nitidamente. Habitat, olha lá o que eu falei antes, vamos ver se confere aqui, né? Então nós temos habitat. O que vem a ser um habitat? Lugar físico onde vivem os organismos, ou seja, onde aquele organismo está vivendo, é o habitat dele, né? Em um mesmo habitat podem conviver várias espécies diferentes, beleza? Sem bronca nenhuma. O que vem a ser um nicho, tá? O nicho vem ser aqui, segundo a anotação aqui, ó, lugar funcional ocupado por uma espécie dentro de um ecossistema. Cada espécie tem seu próprio nicho, mesmo tendo habitats, alimentos semelhantes, né? Hábitos e alimentos semelhantes, revelam costumes produtivos diferentes e saem à procura de alimentos em horários diferentes, o que caracteriza a individualidade de cada espécie.
resumindo aqui, nicho, eu costumo dizer para a galera da minha sala, o que é nicho? Nicho é o estilo de vida do animal. Você percebeu aqui que o animal ele pode viver no mesmo habitat, né? Ter hábitos alimentares semelhantes, comer a mesma comida, tá? Mas esse cara aí, por exemplo, um animal, vamos dizer que dois animais, eles estão no mesmo habitat e todos dois comem fruta, só que um come fruta durante o dia, o outro come fruta durante a noite. Então eles têm hábitos diferentes de hábitos alimentares diferentes, forma, horário, local, maneira. Uns se alimentam em grupo, outros se alimentam só. Um sai para caçar, o outro espera que alguém caça, depois ele vai lá e se alimenta do resto da caça. Então, por isso que eu digo, o nicho, o que é um nicho ecológico? É o estilo de vida do animal, a forma que ele vive e a forma que ele se comporta. Microclimas, tá? Tem alguma coisinha aqui meio embaçada. Vamos lá, microclimas são diversos níveis ambientais de um mesmo bioma que revelam condições ambientais diferentes. Então a gente tem microclimas de uma floresta. Primeiro, ambiente seco, quente e muito claro durante o dia, com muitas variações à noite. Letra B, nível que ocorre muitas ramagens, menos iluminados e quentes, mais úmidos, menos variação entre a noite e o dia. Letra C, entre os troncos, arbustos, ambientes úmidos e com pouca variação climática. Letra D, representado pelo solo muita umidade, pouca luz, com muita matéria orgânica em decomposição. Então, como é que eu posso dizer? Altura, de uma floresta, por exemplo. Cada vez que a floresta vai ficando mais alta, ela vai ter um clima diferente, certo? Vai ter um clima diferente. Quem já entrou numa floresta sabe que quando a gente entra, a gente está mais na parte de baixo, mais nessa letra D aí, mas na letra C, entre troncos e arbustos, então o ambiente é mais úmido, com pouca variação climática, um ambiente mais ameno, mais fresco, mais frio. A letra D é representado pelo solo. Então o solo de um local desse é um local que vai receber pouca luz, e tem muita matéria orgânica em decomposição no chão, resto de animal morto, folha, tronco, galho, fruta, tudo no chão ali, em decomposição, matéria orgânica em decomposição. Então esse microclima se refere mais a isso. No mesmo local, tá? No mesmo ambiente, no mesmo bioma, no mesmo habitat, você tem o que? Climas diferentes. Um exemplo que você pode dar aí é a floresta, tá? Quanto mais alto, a gente vai ter aí um ambiente seco, quente, claro, com variação de luz e tal. Beleza. Biotas. Então, seres vivos que compõem um ecossistema. Tipo de biotas nós temos esse aqui se refere à nossa cadeia alimentar, beleza? Esses carinhas aqui. Então nós temos os produtores, nós temos os consumidores, que aí eles podem ser primário, secundário, e nós temos os decompositores. Esses três carinhas aqui, eles fazem parte da nossa cadeia alimentar. Vocês estão lembrados disso aí? Esses carinhas fazem parte da cadeia alimentar. Os produtores, que é a base da alimentação, os consumidores que se alimentam dos produtores ou de outros consumidores, e os decompositores que fazem ali a sua função quando os produtores e os consumidores eles morrem, Os decompositores vão lá decompor o corpo deles, e toda a energia que estava no corpo deles vai agora para o solo e o ciclo volta novamente. Aquele solo vai se tornar fértil, que vai dar origem a uma planta. Essa planta vai alimentar um consumidor,
e esse ciclo não acaba, é um ciclo vicioso. Curiosidades, tá? Vê só, a gente já está terminando e no final do vídeo aqui, vocês terminou o vídeo, vocês vão fazer a atividade que está aí proposta no formulário, tá bom? Então, existe um bioma exclusivamente brasileiro, o qual ocorre também no estado de Pernambuco, ocupando cerca de 83% do território pernambucano, a Caatinga. Então, a vegetação natural do Nordeste, a Caatinga é um ecossistema típico de regiões semiáridas, né, e está presente nos estados do Ceará, Alagoas, Sergipe, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Piauí e o norte de Minas Gerais, somando aí 11% da área total do Brasil. É uma curiosidade. Outra curiosidade aqui, maiores biomas do mundo, os maiores. Floresta Amazônica, é a primeira. A Amazônia, né, muito aí representada nessa figura, né? Ela é a maior floresta do mundo, se espalha por 6 países da América Latina e representa a 20ª parte de toda a superfície continental da Terra. Ali encontra-se a maior biodiversidade do planeta, principalmente rio, o Amazonas. Ele lança no Oceano Atlântico de 15 a 20% de toda a água despejada por rios e mares em todo o mundo. Então 15% a 20% de toda a água despejada no mar do mundo vem da Amazônia, tá? Amazonas. Gente, essa floresta amazônica aqui, tá? Ela é muito grande e vocês sabem que a galera tem desmatado a floresta amazônica, tem tirado aí madeira dela e tem acabado com ela, né? E ela, como alguns cientistas dizem, né, as pessoas dizem, ela é o pulmão do nosso planeta. É ela que faz a troca de dióxido de carbono por oxigênio, tá bom? Então, isso infelizmente, essa matança aí de árvores acontece. Segundo maior bioma do mundo é o Saara, né? Que é o maior deserto do mundo. Um detalhe, deserto de areia, porque tem um deserto de sal também. A área total é maior que o Brasil e a Índia, tá bom? Segundo maior bioma do mundo é a taiga, né? Que são florestas de coníferas, ou seja, essas árvores que têm formato de cone, ou floresta boreal, também chamada de floresta boreal. Ela localiza no norte do Alasca, Canadá, sul da Groenlândia, parte da Noruega, Suécia, Finlândia e Sibéria, tá bom? Se vocês quiserem saber onde é que ficam esses países aí, dá uma pausa aqui no vídeo, abre outra aba aí, vai no YouTube, vai no Google Mapa e vê onde é que fica a Groenlândia, onde é que fica a Noruega, Suécia, Finlândia, Sibéria, beleza? Bem interessante. Aí você volta para cá e a gente continua a leitura aqui. Nós já estamos no final. Essa parte aqui, gente, é a parte dos links onde foram pesquisados, tá? Como vocês sabem, eu estou usando o slide do estado de Pernambuco, o governo do estado, né? A Secretaria de Educação. Aqui são os links onde foram encontrados toda a biografia da pesquisa para montar esse slide, tudo que foi lido. Detalhe, não foi eu que montei o slide, tá certo? O estado é quem tem essa disponibilidade. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Agora provavelmente vocês devem estar vendo esse vídeo por conta do acesso que vocês têm à sala de aula. E aqui na sala de aula vocês vão aí acessar agora a parte do formulário para vocês responderem o exercício, beleza? Valeu e até mais!